Olá pessoal, estamos começando nesse momento mais uma aula de Biologia no programa Pré-ENEM Intensivão 2021, um programa da Secretaria Estadual de Educação juntamente com a TVE, né? Essa linkagem aí legal que aconteceu nesse projeto maravilhoso. E aí, como é que tá essa semana? Estão nervosos? Tá chegando o dia da prova da ciência da natureza. E aí, como é que tá? Tá tudo na ponta da língua, pessoal? Então, vamos relembrar. E, primeira coisa, né? Calma. Agora não adianta muita coisa se desesperar, que vai piorar ainda mais, né? O desespero, o nervosismo, e aí pode ocasionar aquele famoso branco, né? Então, é ter calma e rever os conceitos e revendo tranquilamente, né? Agora, durmam bem, se alimentem bem, tomem bastante água, que vai dar tudo certo. Partiu passar? Então, nós temos a aula hoje de número 15, já estamos na aula de número 15 e genética número 5. Meu nome é Helenise Pereira. O que nós vamos ver hoje, então, né? Vamos ver sobre histologia, antígenos e anticorpos, grupos sanguíneos, transplantes e doenças autoimunes. Começando então por antígeno, anticorpo e vacinação. Bom, o que são antígenos? Antígenos, eles podem ser definidos como substâncias capazes de se ligar a um anticorpo. Substâncias, então, que vão estar em contato com o nosso organismo, que podem se ligar a um anticorpo produzido pelo nosso próprio organismo ou pelo organismo do ser vivo em questão. Então, aqui nós temos algumas imagens representando os antígenos. Então, o antígeno é como se fosse essa fechadurazinha aqui, ó, que vai se ligar com um anticorpo, que é como se fosse uma chave fechadura. Aqui é um exemplo de um patógeno. Aqui nós temos outro exemplo de um anticorpo e o antígeno. O antígeno é o que vai se ligar, ó, ao anticorpo, essa parte que se liga ao anticorpo. Então, é um antígeno. Anticorpos. Os anticorpos, eles são glicoproteínas plasmáticas que vão interagir, que interagem de maneira específica. Isso é muito importante, gente. Eles interagem de maneira específica. Então, para cada antígeno, tem um anticorpo correspondente, que vai ter aquela ligação bem certinho, sabe? Então, ele vai agir de maneira específica para determinado antígeno, que estimulou a sua produção. Então, quando o antígeno entrou em contato ali com o organismo, ele vai estimular a produção de anticorpos. E esses anticorpos estimulados, eles vão ter a ligação ali, o elo de ligação, posso dizer assim, né? Um exemplo, aquele elozinho ali de ligação com o antígeno que o organismo teve o contato. Esses são os tipos de anticorpo, então, tipos de anticorpos que o organismo produz, que é, por exemplo, o IgG, o IgE, IgD, IgM e IgA. Tá? Eles são dessa forma, essa morfologia. Vocês devem estar mais familiarizados, quem faz algum exame específico, né, de sangue, que tem lá os níveis desses anticorpos. E aí é como se o médico diz muita coisa, né, para o médico poder avaliar a situação. Então, IgM, o que quer dizer? É quando tem altos níveis, né, no corpo, no sangue, no organismo, ele vai indicar que tem uma infecção, que teve uma infecção recente aquele corpo sofreu de uma infecção recente. O IgG, ele está ali para neutralizar as toxinas lançadas pelos agentes invasores, que estão relacionados a processos inflamatórios. Ele é encontrado na corrente sanguínea e nos tecidos do organismo. É a única classe que passa da mãe para o feto através da placenta. IgA, ele está presente nas secreções corporais. A função dele é evitar que o patógeno penetre no epitélio. Quais são as secreções corporais? Né? É
saliva, o suor, a lágrima, então todo tipo de secreção do corpo, então pode estar ali esse tipo de anticorpo para estar protegendo, para esse antígeno não penetrar no epitélio. O IgE, ele está presente então em processos alérgicos, mas também pode defender contra a ação de parasitas. Ele está presente na corrente sanguínea e na mucosa do sistema digestivo, digestório. O IgD, ele está presente na superfície de células B imaturas. As células B estão associadas ao sistema imunitário, são células de defesa, e auxiliam essas células a amadurecerem. Também está presente no sangue, porém a sua função na corrente sanguínea ainda não está definida, por enquanto. Bom, os anticorpos, eles atingem de diferentes formas o agente que causou a sua produção, né? Que seria o antígeno. Ele atinge de diferentes formas. Eles atuam ligando-se aos antígenos, interferindo na sua atividade normal ali do corpo, ou marcando-os de modo a garantir a sua destruição ou inativação. Então, essas são as formas que os anticorpos podem agir, né, no antígeno. A primeira forma é a neutralização. O que acontece nesse processo? Os anticorpos, eles vão se ligar na superfície dos antígenos e vão impedir a infecção, impedir que eles penetrem na célula, tornando o antígeno neutro, inofensivo, né? Como se ele se grudasse ali no antígeno e não deixasse ele fazer mais nada da vida. Opsonização é a segunda forma. Nesse processo, os anticorpos eles se ligam aos antígenos, sinalizando-os. Essa forma aqui é o dedo duro, né? Ele vai sinalizar aquela estrutura ali para as células que farão a sua fagocitose, que vão acabar com ele, que são os macrófagos ou os neutrófagos. Então, o anticorpo vai grudar ali no antígeno e vai sinalizar, ó, aqui tem coisa errada, pode vir que destruir esse corpo estranho aqui que tem coisa errada. E aí vai lá as células de defesa e vão fagocitar esse antígeno. Essa é a segunda forma que os anticorpos atuam. A terceira forma é a seguinte, é a ativação do sistema complemento e formação de poro. Nesse processo, então, os anticorpos eles vão atuar garantindo a ativação do sistema complemento, que desencadeia um ataque à membrana da célula estranha, formando um poro, um buraquinho. Então, esse buraquinho, esse poro, ele vai permitir a entrada de íons e água. E o que acontece com essa entrada? Vai romper essa célula desse antígeno e vai destruir ele, vai levá-lo à destruição. Então, essas são as três formas principais, né, de atuação dos anticorpos, nessa ligação aí do anticorpo-antígeno. Então, só para relembrar que muitas vezes há uma confusão, né, nesses termos, nesses conceitos, antígeno, anticorpo, lembrando então que o antígeno vai ser a molécula que vai reagir com o anticorpo. O antígeno ele vai proporcionar uma reação que vai produzir os anticorpos específicos. Já o anticorpo é uma proteína que vai atuar de modo a tentar inativar ou destruir esse agente estranho, esse corpo estranho, esse antígeno. Então, nessa imagem, nós vemos uma chave, uma representação de chave e fechadura, né, como que eles atuam, né, de uma forma representativa. Então, ali o anticorpo ele vai se ligar certinho no antígeno. Então, para cada antígeno tem determinado anticorpo, isso é a especificidade do anticorpo. Aí que entra a vacina, né? Porque às vezes o organismo tem contato com antígenos estranhos, com micro-organismos estranhos, diferentes. Então o organismo ele não vai ter aquele antígeno, aquele anticorpo específico para aquele antígeno. Então, o corpo ele vai ter que demorar um pouquinho para produzir aquele anticorpo para aquele determinado antígeno. A vacina vai facilitar esse processo, tá? Já explico para vocês como. Então, as vacinas são agentes imunizadores
fabricados a partir de antígenos inativos ou atenuados, que são incapazes de provocar doenças, não tem como, que provocam a estimulação do nosso sistema imune. Então, as vacinas elas vão estar treinando o nosso sistema imunológico, imunitário, para quando entrar em contato com um antígeno de verdade, aquele que vai causar a doença mesmo, os anticorpos já estão treinadinhos, já sabem que ali tem problema e já vão direto ao assunto, já vão lá direto ao antígeno destruir ele, certo? Aqui nós temos um pequeno vídeo bem rápido para exemplificar esse processo aí da vacina. Bem legal, vamos assistir, é um minutinho só. Legal, né, gente? Eu adoro esse vídeo. Ele está disponível no YouTube. Então, vocês viram ali o sistema de defesa do organismo, ele foi treinado pelo processo de vacinação, né? Então, eles já receberam ali o bilhetinho, olha, haverá outros como eu. Então, aquele ali, ele não fez nada, ele só estava ali a critério de treinamento mesmo, para treinar o sistema imunológico. Aí o sistema imunológico estava lá de boas, viu ele estava treinando ali, aí quando foi mesmo o vírus em questão, né, ali no corpo, eles já sabiam já o que estavam, já esperavam, já sabiam como lidar com aquele vírus. Então, é assim que funciona o processo de vacinação, da vacina. Alguns mitos, então, sobre a vacinação. O primeiro mito, vacina causa autismo. Então, essa afirmação, né, é um mito e surgiu após a publicação de um artigo lá em 1998 que mostrava a relação entre a tríplice viral e o autismo, né? Mas depois descobriu então que essa pesquisa não era falha, né? Tinha falhas. E aí o artigo ele foi retirado da revista, mas aí era tarde demais, né? Já o dano causado pela publicação já havia sido feito, já se espalhou, né? Esse mito, e aí até hoje nós ouvimos falar sobre isso. E muitas pessoas, né, por falta de conhecimento, acreditam. Então, o segundo mito é que as vacinas possuem mercúrio, portanto fazem mal à saúde. Gente, várias coisas possuem mercúrio e coisas ruins, né? Mas a vacina, né, ela produz uma concentração muito baixa, algumas vacinas, né, tem uma concentração muito baixa de mercúrio. E em alguns estudos eles vão mostrar que esse nível não vai representar um risco à saúde. Terceiro mito, vacina contra a gripe causa gripe. A vacina contra a gripe não causa gripe, gente. O que acontece, né? Ela se trata de uma vacina feita com um vírus inativado. Então, o vírus inativado não vai poder ocasionar uma doença, né? Uma infecção. Após a vacinação, alguns efeitos adversos podem ocorrer, com certeza, em qualquer vacina. Como dor, vermelhidão, febre, dor de cabeça, né? Alguns sintomas podem ocorrer. Mas essas manifestações, elas vão sumir em média de 48 horas. Então, é isso que acontece, tá? Acontece ou pode ocorrer um efeito adverso normal, como se fossem os sintomas de gripe, mas não foi a vacina que causou, tá? Não foi
o fato da pessoa ter se vacinado, que ela ficou doente. Quarto mito, gestantes nunca devem ser vacinadas. Algumas vacinas são contraindicadas para gestantes, mas não são todas, tá? Algumas ela deve tomar, né? Que é bastante segura e ela deve tomar. Então, o médico ele tem que ser consultado e vai ali estar avaliando quais são as vacinas que a gestante deve tomar. 5. Quinto mito. Tomar mais de uma vacina no mesmo dia sobrecarrega o sistema imunológico. Não, né, gente? A aplicação de mais de uma vacina no mesmo dia não vai causar danos ao sistema imunológico, sendo, portanto, um procedimento que não causa riscos ao indivíduo, né? O que pode aumentar é a probabilidade daqueles efeitos que a gente viu antes, né? Os efeitos adversos, vai aumentar a probabilidade deles estarem no corpo, né? Deles se manifestarem no corpo. Mas não faz mal, tá? Vocês podem tomar mais de uma vacina ao mesmo dia. Né? Essa prática, inclusive, é recomendada nesse processo aí da pandemia, né? Essa prática é recomendada porque vai reduzir as visitas aos locais de vacinação, aos postos, né? E vai aumentar a chance da pessoa completar o seu esquema vacinal. Vai lá e não posso dizer que mata 2 coelhos numa cajadada só, porque coitado dos coelhos, né? Mas faz 2 coisas ao mesmo tempo, isso é bom. Grupos sanguíneos. Vamos falar agora sobre grupos sanguíneos. Os tipos de sangue são classificados de acordo com a presença ou ausência de aglutinogênio, que é a mesma coisa que antígeno. Eles estão presentes na superfície das hemácias ou de aglutininas, que também são chamados de anticorpos. Então, aqui nós vemos também anticorpo e antígeno. Assim, o sangue ele pode ser classificado em 4 tipos, de acordo com o sistema ABO. Quais são os tipos? O sangue A, que é um dos tipos mais comuns, eles vão ter anticorpos contra o tipo B, que também é chamado de anti-B, né? Que é contra o tipo B, então é chamado anti-B. Só podendo receber, então, sangue de pessoas do tipo A ou O. Não podem receber de pessoas do tipo B. Ele é anti-B, gente. O sangue B é um dos tipos mais raros, mais difíceis de encontrar. E contém anticorpos, ao contrário, é contra o tipo A. O A é contra o tipo B e o B é contra o tipo A. Eles não se fecham. Também é chamado de anti-A. Só podendo receber sangue de pessoas do tipo B, dele mesmo, ou do tipo O. O sangue AB é um dos tipos mais raros e não possui anticorpos contra A ou B, o que significa que ele pode receber sangue de todo mundo, está liberado, geral, ele recebe de todos, sem que haja rejeição. O sangue O é conhecido como doador universal. O AB, ele recebe de todo mundo. O O, ele doa para todo mundo. E é um dos tipos mais comuns. Possui anticorpos, mas ele possui anticorpos, ó, do tipo anti-A e anti-B. E ele só pode receber pessoas do tipo O, porque ele não se bate muito com A e nem com B. Então, ele só recebe dele mesmo. Mas ele doa para todo mundo. Aqui é uma representação, né, nesse quadro. Então, nós vemos as hemácias na primeira linha e os anticorpos na segunda linha. Então, tudo que eu falei está aqui nesse quadro, ó. Então, as hemácias têm anticorpos para o B, ó, do sangue A. Do sangue B, os anticorpos do sangue A, que não se dá com o A, não se dá com o B não se dá com A. É uma brincadeira para vocês entenderem melhor. O AB, então, que não tem anticorpo nenhum, então ele vai receber de todos. E o sangue O, né, que tem anticorpos A e B, então ele não pode receber de A nem de B, ele só pode receber dele mesmo. Também nós temos o fator RH. O que é o fator RH? Ele vai corresponder a um antígeno presente nas hemácias e que também deve ser levado em consideração
no processo de transfusão, principalmente, né? Caso contrário, pode haver graves complicações, gente, relacionadas à transfusão. Aqui é um exemplo, né, que o fator RH, então, ele vai ser bem importante também, que é quando na gravidez. Então, pode ocorrer a eritroblastose fetal, né, que é onde o sistema de defesa da mãe, quando a mãe é RH negativo, né, que pode ter um feto RH positivo, pode dar problema, porque os corpos, como corpos estranhos iniciar, o corpo da mãe RH negativo pode reconhecer o feto RH positivo como corpo estranho, que ele não está acostumado, né? Aquilo ali é um corpo estranho para ele. E pode começar, então, uma produção de anticorpos contra esse feto, contra esse fator positivo. E a gente chama isso de processo de sensibilização da mãe. Então, aqui nessa imagem, nós vemos a representação, então, da criança, né? O feto, a criança, RH positivo, com a mulher RH negativo, na sua primeira gravidez. Então, na hora do parto, né, vai ocorrer grande passagem de sangue aí de um para o outro. Então, o organismo materno vai reconhecer, pode reconhecer, então, o RH positivo da criança como corpo estranho e produzir os anticorpos para acabar com esse corpo estranho, né, entre aspas. Mas aí pode ocorrer um problema maior na segunda gravidez, porque a segunda gravidez, a criança também pode ser RH positiva e pode ocorrer aborto, porque daí o corpo já produziu esses anticorpos contra esse RH positivo. E aí pode dar problemas maiores, né? Mas não precisa se preocupar que um acompanhamento médico lá vai dar tudo certo. Isso não é grave. É grave se não ocorrer um acompanhamento médico, tá? Então, havendo um acompanhamento médico, está tudo certo. Doenças autoimunes. Bom, numa pessoa saudável, os leucócitos, as células de defesa, eles vão atacar os invasores, certo? Os antígenos. Beleza, certinho, normal. Quando a pessoa tem uma doença autoimune, os leucócitos, os sistemas de defesa vão estar confusos. O que vai acontecer? Eles não vão distinguir, diagnosticar ali o que é corpo estranho e o que não é. E eles vão acabar atacando células normais, células que estão ali de boas, que não tem nada a ver, não estão causando mal nenhum. Então, essas pessoas com essa doença autoimune, geralmente elas se tratam com imunossupressores. O que vai acontecer com esses imunossupressores? A atividade ou eficiência do sistema imunológico, imunitário, ela vai ser reduzida, né? Vai ser reduzida as células de defesa do corpo da pessoa, né? Então, reduzindo essas células de defesa, vai reduzir o ataque também. Infelizmente, é assim que é esse tratamento com imunossupressores. Infelizmente e infelizmente, né? Tem esses dois lados. As principais doenças autoimunes. Lúpus, né, eritematoso sistêmico, que eu acredito que seja um dos mais famosos, junto com a artrite reumatoide. A esclerose múltipla também, tireoidite de Hashimoto, anemia hemolítica, vitiligo, síndrome de Sjögren ou Sjögren, que está associado aí aos sintomas de olhos e boca seca, e diabetes do tipo 1. Bom, a histologia é um assunto que nós vamos falar depois do intervalo. Tome uma água, dê uma refrescada, uma digerida aí no assunto, que já já a gente volta, tá? Até mais! Oi de novo, pessoal. Estamos voltando então com a nossa aula de número 15, genética número 5, falando sobre vacinação, antígenos, anticorpos e agora sobre histologia. O que seria histologia? Histologia é o estudo então dos tecidos e a sua origem, as suas origens.
Aqui nós temos o processo nessa imagem, desde lá da fertilização, onde há o encontro do ovócito com o espermatozoide, né, a formação do óvulo, a multiplicação das células até formar lá um embrião bem bonitinho que nasce a criança, o feto, né? Então, aqui nós vemos o ovo fertilizado, aí divide em 2 células, 4, 8, forma-se então a mórula. Depois continua se multiplicando, forma a blástula e depois a gástrula. Então, depois continua o processo da gástrula, né? Vai se desenvolvendo, daí a gente já consegue ver melhor as formas do corpo da criança, né? Até o seu nascimento aqui. Mas vamos se atentar então à origem dos tecidos, que está nessa fase aqui, da gástrula. Então, nós vamos falar bastante sobre a gástrula a partir de agora. Então, os tecidos eles vão se formar nos folhetos germinativos ou embrionário, que já eu explico para vocês. Pode ser diblástico ou triblástico, vai ocorrer na gastrulação, como eu mostrei para vocês aqui na imagem, né, onde o ovo vai estar entre mais ou menos 32 células, e isso ocorre nos humanos, né, entre a 4ª e 7ª semana de gestação. Então, vamos seguir. Folhetos embrionários. Então, lembra lá da gástrula? Tá aqui ela de novo. A gástrula, então, ela vai se classificar em mesoderma, endoderma e ectoderma. A mesoderma está representada aqui em amarelo, que é a parte, é mais ou menos, não é amarelo, é um alaranjado, né? Aqui, bem no meio, não sei como vocês conseguem ver aí na tela. É essa parte do meio, mesoderma, meio, é a parte do meio aqui, tá? A parte mais interna, que assim, tá um amarelinho bem clarinho, é o endoderma, endo de dentro, relacionado a dentro, endoderma. E ectoderma está relacionado a fora, ecto, que é a parte em vermelho, que é a parte mais externa da gástrula. Então, cada folheto ele vai originar tipos específicos de tecidos. A ectoderma, que é a parte mais externa, vai originar epiderme, os anexos epidêmicos, né, como unha, pelos, garras. Vai originar sistema nervoso e cavidades do corpo. O mesoderma, que é a parte do meio, alaranjadinho, bem clarinho, vai originar derme, ossos e músculos, sistema respiratório, reprodutor. Isso são as principais, né? Originam mais coisas, essas são as principais aqui. Então, o endoderma, que é a parte mais interna ali, endoderma, que é a parte amarelinha clara, que é a parte mais interna, vai originar o sistema respiratório e os órgãos do sistema digestivo. Bom, então essa gástrula pode ser diblástico ou triblástico. No diblástico vai apresentar 2 folhetos germinativos, só vai apresentar a ectoderme e a endoderme, não vai ter a mesoderme aí, tá? Mas apenas os quindários eles vão ter, tá? Que são as anêmonas do mar, as águas-vivas, as gorgônias. Geralmente a maior parte dos seres vivos, então, né, que são os plateumintos, nematóides, cordatos, do reino animal aí, são triblásticos. Eles vão apresentar 3 folhetos germinativos, como eu mostrei para vocês no slide anterior. Ectoderme, endoderme, mesoderme, certo? Então, aqui é um exemplo de diblásticos. Só tem a ecto e a endoderme. E depois os triblásticos, que tem os 3 folhetos embrionários. Então, pode ser classificado assim também. Outra imagem para exemplificar essa classificação. Tá, então, aqui nós temos mais um conceito, que são os acelomados, pseudocelomados e celomados, né, que possuem aí a celoma. A celoma aqui nos celomados é aquela parte
Vou dar um exemplo no corpo humano. Sabe aquela parte onde os órgãos ficam guardadinhos, uma cavidade onde abriga os órgãos? É o celoma. Tá? Então, nós temos os celomados, os pseudocelomados e os acelomados, que não têm celoma. Os acelomados, exemplos, temos as planárias terrestres, os xistossomas, as tênias, os pseudocelomados, exemplo, as lombrigas, os celomados, os cordados em geral, né? Nós temos também os moluscos. Também podem ser classificados em protostômios e deuterostômios. Aqui na gástrula, não sei se vocês observaram já que tem uma abertura, né? Aqui na gástrula, ela possui uma abertura. Essa abertura, então, é chamado de blastóparo. Blastóparo. Esse blastóparo pode originar ânus ou boca. Se originar a boca, primeiramente, a boca vai ser um protostômio. Se originar primeiramente o ânus, vai ser, então, um deuterostômio. Claro que a boca e o ânus, aqui nessa parte, por exemplo, o ânus é originado primeiro e depois, em outro processo, a boca. Mesma coisa no protostômio. Mas a ênfase é qual que origina primeiro, né? O blastóporo. O blastóporo vai originar o quê? A boca? Então, é o protostômio. O blastóporo originou o ânus? Então, é o deuterostômio. Prof, nós somos protostômios ou deuterostômios, os seres humanos? Nós somos deuterostômios. Deuterostomados. Aqui é uma síntese dos tecidos, dos principais tecidos dos animais, certo? O que é o tecido, então? O tecido é o conjunto de células semelhantes relacionadas com uma mesma função. Então, nós temos o tecido muscular, tecido conjuntivo, tecido epitelial, tecido nervoso. Aí, o epitelial ele vai se ramificar em revestimento glandular, que são as glândulas. No tecido conjuntivo, ele vai originar, então, hematopoético, que é a medula, o sanguíneo, o denso, modelado e não modelado, o frouxo, o adiposo, o ósseo, vários tipos, tá? Então, os tecidos, eles vão se ramificar e construir aí todos os nossos órgãos, os nossos sistemas e o organismo em geral. Bom, transplante de órgãos e tecidos. Vamos falar um pouquinho sobre transplante e também algumas dúvidas que surgem sobre esse tema. O transplante é um procedimento cirúrgico, claro, né, que consiste na reposição de um órgão, como o coração, pulmão, rim, pâncreas, fígado, ou também a reposição de um tecido, como a medula óssea, ossos e córneas. Então, essa reposição é de uma pessoa doente, que é o receptor, por outro órgão ou tecido normal de um doador vivo ou morto. Então, nós temos uma lei de transplante que ela diz o seguinte, né? A legislação em vigor, ela vai determinar que a família ela vai ser a responsável pela decisão final e não mais aquela registrada no documento de identidade. Como que funciona o processo, então, no doador vivo? A pessoa tem que ser maior de idade e capaz juridicamente, então ela pode doar, assim, órgãos aos seus familiares. E no caso de um doador vivo que não é aparentado, vai ser exigida a autorização judicial prévia. Então, quais os órgãos, né, que podem ser doados por um doador vivo? Os rins, um dos rins, né, que nós temos dois, parte do fígado, parte da medula e parte dos pulmões. São esses órgãos. E quais os órgãos ou tecidos que podem ser obtidos de um doador não vivo? Os órgãos, então, podem ser os rins, coração, pulmão, pâncreas, fígado e intestino. Tecidos, córneas, as válvulas, né, das veias, coração, ossos, músculos, tendões, pele, veias e artérias. Então, é bastante coisa aí que pode ser doado também por um doador não vivo.
Então, quem é o potencial doador não vivo? Geralmente são pacientes assistidos lá na UTI, né, com quadro de morte encefálica. O que quer dizer morte encefálica? Né? A morte das células do sistema nervoso central, que vai determinar aí a interrupção da irrigação sanguínea ao cérebro. Isso é incompatível com a vida, né, que é irreversível e definitivo, infelizmente. Então, após a doação, o corpo fica deformado? Não, algumas pessoas têm essa dúvida, né? Então, não, de modo algum. O que acontece, a retirada dos órgãos é uma cirurgia como qualquer outra, né, mesmo não sendo em vivos, e é realizada com todos os cuidados de reconstituição, e isso também é amparado por lei, né, é amparado e obrigatório por lei, reconstituir direitinho ali o corpo, né, ter respeito por esse corpo, né? Questões, então, do Enem. Vamos lá? Vamos testar os nossos conhecimentos? Enem 2019, ó, foi bem recente essa questão. A poluição radioativa compreende mais de 200 nuclídeos, sendo que do ponto de vista de impacto ambiental, destacam-se o césio 137 e o estrôncio 90. A maior contribuição de radionuclídeos antropogênicos é ali onde o ser humano está no meio, onde tem atividade humana. No meio marinho, ocorreu durante as décadas de 1950 e 1960, como resultado dos testes nucleares realizados na atmosfera. O estrôncio 90 pode se acumular nos organismos vivos e em cadeias alimentares, e, em razão de sua semelhança química, pode participar no equilíbrio com carbonato e substituir o cálcio em diversos processos biológicos. Então, a questão é, ao entrar numa cadeia alimentar da qual o homem faz parte, o ser humano faz parte, em qual tecido do organismo humano o estrôncio 90 será acumulado predominantemente. Aí é bem importante essa palavra, porque ele pode ser acumulado em várias partes do corpo. Mas em qual parte ele pode ser acumulado predominantemente? Letra A, no tecido cartilaginoso. Letra B, tecido sanguíneo. Letra C, tecido muscular. Letra D, tecido nervoso. Letra E, tecido ósseo. O que vocês acham? Olha ali que eu coloquei em negrito na questão. O que ele vai participar no equilíbrio com o carbonato e substituir o cálcio em diversos processos biológicos. Então, essa parte aí é uma parte chave para vocês conseguirem desvendar o enigma. Aonde que tem ali guardado o cálcio no organismo, em maior parte, predominantemente, aonde que tem? Será que é no tecido cartilaginoso, no sanguíneo, muscular, nervoso, ósseo? Aonde que nós podemos ver o cálcio em maior quantidade? Pensa aí, gente. Onde será? Já deram a sua resposta? Vamos ver? Quem respondeu tecido ósseo? Acertou! Então, nós podemos ver o cálcio em maior quantidade. Tem cálcio no organismo inteiro, o organismo todo precisa de cálcio, mas ali a reserva de cálcio nós temos nos ossos, né, no esqueleto. Então, o estrôncio vai ser acumulado predominantemente no tecido ósseo. Tá? Pode ser, como eu disse, em várias partes do corpo, mas predominantemente ali no tecido ósseo. Certo, gente? Essa aqui tá barbadinha, né? Tá bem tranquilo. Enem 2012. Os tecidos animais descritos no quadro são formados por um conjunto de células especializadas, ok? E a organização estrutural de cada um reflete suas respectivas funções. Então, nós vemos no quadro do lado esquerdo os tecidos. Do lado direito, sua organização estrutural. No tecido ósseo,
Então, qual é a organização? É células encerradas em uma matriz extracelular rica, principalmente em fibras colágenas e fosfato de cálcio. No tecido conjuntivo denso, nós temos grande quantidade de fibras colágenas, certo? No tecido conjuntivo frouxo, nós vemos fibras proteicas frouxamente entrelaçadas. No tecido epitelial de revestimento, nós vemos células intimamente unidas entre si, bem unidas, podendo formar uma ou mais camadas celulares. No tecido muscular estriado, esquelético, nós vemos longas fibras musculares ricas em proteínas filamentosas. Então, essas informações que deu o nosso quadro. Aí vem a questão, de acordo com a organização estrutural dos tecidos descrita ali no quadro, aquele que possui a capacidade de formar barreiras contra agentes invasores, barreiras contra agentes invasores, prestem atenção nessa parte, e evitar a perda de líquidos corporais. Qual é o tecido, então, que vai ter essa capacidade, essa barreira, e essa barreira contra agentes invasores e também proteger, evitar, né, a perda de líquidos do corpo, do meio interno, né, para o meio externo? Qual é o tecido responsável por isso? É o tecido ósseo, letra A, letra B, conjuntivo denso, letra C, conjuntivo frouxo, letra D, epitelial de revestimento, letra E, muscular estriado esquelético. Então vamos pensar. Formar barreiras tem que ser algo forte, né? Porque formar uma barreira contra invasores, ninguém coloca ali uma cerquinha, né? Uma cerquinha simplesinha ali para proteger de invasores, por exemplo, a tua casa. Ninguém vai colocar na casa, se for um lugar perigoso, por exemplo, ninguém vai colocar uma cerquinha baixinha ali, só um fiozinho. Não, tem que ser uma barreira forte, grande, né? De preferência e principalmente forte, né? Então, qual desses tecidos que é forte o suficiente, né, para ter uma barreira e também singela ao mesmo tempo para evitar a perda de líquidos corporais? O que vocês acham? Qual dessas aqui que pode dar uma dica? Vamos ver o ósseo. O ósseo está lá dentro já, né? Ele não vai evitar que agentes invasores entrem, porque se o agente invasor chega nele, é porque já está lá dentro do corpo. Então, o ósseo não é a letra A. Vamos ver o conjuntivo denso. O conjuntivo denso também ele já está ali, a parte de dentro do corpo, tem fibras colágenas, já é mais maleável, já não é algo tão forte, né? Então, um conjuntivo denso também não é. Conjuntivo frouxo, piorou, né? Ali a palavra já diz que são fibras frouxamente entrelaçadas, então não vai ter essa barreira efetiva. D, epitelial de revestimento. Opa, células intimamente ligadas, unidas entre si, podendo formar uma ou mais camadas. Isso me remete a algo forte, né? Uma barreira, certo? Uma ou mais camadas, isso é uma barreira. E vai evitar, e onde é que está o revestimento? Principalmente na pele, né? A gente remete à pele. A pele, então, ela vai estar fazendo sim essa barreira contra agentes invasores externos para não entrar e vai evitar ali, vai estar regulando a perda de líquidos, né, do corpo. Então, a resposta certa é a letra D, epitelial de revestimento, já como ali na palavra fala, revestimento, de revestir, proteger. E o músculo estriado esquelético também já está lá dentro do corpo, não vai estar ali na linha de frente, né, de proteção. Então, a resposta é a letra D. Enem 2015. A toxina botulínica, que é produzida pelo bacilo Clostridium botulinum, é uma bactéria, tá? Clostridium botulinum. Ela pode ser encontrada ali em alimentos mal conservados, causando até a morte de consumidores. Tá?
Então, causando o botulismo, né? No entanto, essa toxina modificada em laboratório está sendo usada cada vez mais para melhorar a qualidade de vida das pessoas com problemas físicos e ou estéticos, atenuando problemas como blefaroespasmo, que provoca contrações involuntárias nas pálpebras. Então, essa toxina, né, também é produzida o botox, né, que deixa ali a pele. Como é que fica o rosto com botox? Fica, parece que congeladinho aquela parte, né? Fica firme, fica paradinho, firme, tira lá as rugas, né? O botox faz isso, né? Tira lá as rugas. Então, é com essa toxina dessa bactéria. Então, o alívio dos sintomas do blefaroespasmo é consequência da ação da toxina modificada sobre o tecido. Qual tecido? Ó, só para voltando aqui, sendo um pouquinho chata, voltando, blefaroespasmo, ele tá ali, ó, ele provoca contrações involuntárias nas pálpebras. As pálpebras, tá? Então ele vai atuar parecido aí com o botox, algo semelhante. Então, o alívio dos sintomas, né, dessas contrações involuntárias que causam o blefaroespasmo é consequência da ação dessa toxina aí do botulínica, que é a mesma na produção do botox lá. Ela vai atuar em qual tecido, gente? Será que é o glandular, letra A? Uma vez que ela impede a produção de secreção de substâncias na pele? Não, nada a ver, né, gente? Ela não vai atuar na glandular porque ela não vai impedir a produção de secreção. Ela não vai atuar na glândula. B, tecido muscular, uma vez que ela provoca a paralisia das fibras que formam esse tecido. Olha, uma boa pedida, né? Porque já que contrações involuntárias nas pálpebras, as contrações elas estão associadas ao músculo. Porque o músculo está associado ao movimento, mesmo que involuntário, né? Mas o músculo está associado ao movimento. Então, essa toxina ali vai estar agindo nas fibras que formam o tecido muscular, ela vai estar paralisando essas contrações involuntárias. Da mesma forma que está paralisando ali a ruguinha, né, no botox, ou paralisando que a pessoa quando coloca fica com a parte, como eu falei, parte meio enrijecida, né? Então, essa é a resposta, vai atuar ali no tecido muscular. Bom, no tecido epitelial, uma vez que ela leva ao aumento da camada de queratina, que protege a pele, poderia até ficar na dúvida, né? Mas ela não vai levar ao aumento da camada, não, de queratina na pele, tá? Letra D, conjuntivo, uma vez que ela aumenta a quantidade de substância intercelular no tecido, também não, tá? Porque não está associada a essa substância intracelular, está associada à contração. E falando em contração, a gente tem que lembrar de músculo. Letra E, adiposo, uma vez que ela reduz a espessura da camada de células de gordura do tecido, também essas contrações não estão relacionadas às células de gordura. Tá, pessoal? Então é a letra B. Bom, não vai dar tempo da gente falar sobre essa questão, deixa para uma próxima oportunidade. Nem essa, fica para a próxima oportunidade. Acabou o nosso tempo, infelizmente. Tá? Eu desejo a vocês uma ótima prova, excelente prova já, vocês que já estão fazendo aí a área das linguagens, a redação. E mal posso esperar aí para a prova das ciências da natureza. Eu tenho certeza que vocês vão mandar bem em todas. Espero, assim, ó, já estou mandando energias positivas para vocês, mas ainda falta aulas, hein? Não nos abandone. Volte com a gente que tem mais ciências da natureza aí. Um forte abraço e até a próxima!